Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Eu sei que eu venho postando um conteúdo um pouco mais denso, né? Mas é justamente para conscientizar a galera, para não achar que tudo é muito fácil nesse mercado, né? Mas hoje eu tenho um vídeo bem legal aqui para a gente simplesmente se distrair e se divertir um pouco. A ideia central desse vídeo não é falar para a pessoa meter o louco, fazer uma gestão doida, nem nada disso, né? Eu seria muito retardado de fazer isso aqui. Mas eu quis mostrar algo que eu faço de vez em quando, que é checar a minha taxa de acertos, ver quantas vezes eu acertei em sequência e quanto que eu poderia ter feito, não necessariamente que eu tenha feito, né? Se tivesse trabalhado com juros compostos. Então muita gente nunca nem parou para estudar sobre o assunto, né? Então aqui uma maneira bem divertida da gente entender o poder desses juros compostos. Vamos lá então. Dias atrás eu comecei a receber aí no direct, né, o feedback de alguns alunos, enfim, né, de vez em quando o pessoal manda aí e eu acho muito legal, essa interação é muito boa, né? E claro que eu acabo postando aqui no Instagram, né? O post que deu origem, né, a ideia de gravar esse vídeo, né, foi esse aqui, né? Então, só passando bem rapidamente aqui, né, no canal eu já mostrei exemplo, né, de alavancagem, então onde você coloca ali um valor X, né, obtém o retorno, aí na próxima aposta vai colocar todo esse valor anterior, né, do retorno total. Depois na próxima você faz a mesma coisa, enfim. Então você pode alavancar ali fazendo 3, 4, 5 operações. Pode ser feito com odd baixa, enfim. Vou deixar no card aí um exemplo onde eu fiz isso com a técnica FTEVO 25. Né? Então a gente busca ali odd 1.33 e faz esse ciclo curtinho ali, show de bola, tá? Então, é claro que esse vídeo aqui ele é muito mais descontraído, né? Mais para fim de estudo, né? A gente não está falando para sair metendo louco, né? Ainda mais eu que sou super metódico com essas coisas. Mas eu achei bem legal trazer aqui como curiosidade, como algo realmente divertido, né? Pra gente ver aqui, né? Já que eu tenho trazido tanto conteúdo assim mais denso, né? Eu tava trazendo muito técnica, e depois eu achei importante embasar um pouco mais o pessoal aí para não ficar nessa coisa de nossa, como é que é fácil isso, né? Então acredito que o ritmo do canal está indo bem legal, né? Agradeço todo mundo aí que está se inscrevendo, enfim. Então com esse post aqui, com esse direct, né? O aluno me falou aí, ó, sou muito grato por ter investido no curso, muito obrigado por abrir a mente, só comecei a aplicar tudo, olha o resultado que tive nesse fim de semana, né? 9 análises e 1 erro, então 9 e 1, 10, então taxa de acertos dele aqui, né? 90%. Então a gente já tem aí vídeos no canal falando de taxa de acerto, odd de valor, gestão, etc. Então a gente sabe que é exatamente esse o caminho que a pessoa tem que seguir, né? Ainda tenho muito que aprender, mas acho que está no caminho. Mais que os greens, o aprendizado é espetacular, muito obrigado. Então assim, show de bola, né? Show de bola. Agora pegando o print dele aqui, que é legal a gente ver, né? Que é muito normal no começo ficar aquela coisa assim, acerta 2, erra 1, acerta 3, erra 1, acerta 2, erra 2, fica essa coisa manca, né? Vamos dizer assim. Mas também aqui no canal eu já mostrei qual que é a quantidade necessária para pelo menos ficar no zero, etc. Né? O vídeo não se trata disso, tá? Então pegando a sequência dele aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a entrada dele aqui, vamos ver, ele estava entrando aqui com R$6, R$3, R$2. Vamos pegar um meio termo aqui, vamos ficar nos R$4, por exemplo, que fosse, né? Um valor aí padrão. Provavelmente ele está sempre calculando com base no resultado da banca após a aposta, né? Então ele está sempre ajustando ali, mas vamos supor que fosse uma entrada fixa aqui, né? Então ele foi lá, investiu R$4 e pegou então, vamos supor aqui que foi uma odd, né, 1.7, porque a gente sabe que menos do que isso não vira nada no mercado, né? E beleza, né? Deixa eu só diminuir a largura desse negócio aqui. Pronto.
Então vamos supor que com 4 ele teria feito aí 6,80, beleza. E aí na próxima aposta ele tivesse colocado os 6,80, ou seja, como se ele tivesse em um ciclo de alavancagem, né? De quantas operações? 2, 3, 10? Tanto faz, né? Esse vídeo é muito mais para a gente trocar uma ideia e se divertir aqui, tá? Então vamos supor que ele tivesse pego essa entrada toda aí, né? O resultado da entrada anterior, com retorno e tudo mais, e colocado na próxima aposta. Então 6,80 teria virado 11,56. Ele conseguiu aqui uma fase boa dele, que foram 4 greens, né? Até o momento que ele me mandou. Então ele poderia pegar esses 11,56 e fazer uma próxima, por exemplo. Teria virado 19,65. E a quarta dele teria virado 33. Então, vamos arredondar aqui, né? 33 menos 4, arredondando, enfim, ele ficou ali com R$30, vamos supor, né? Então, uma multiplicação absurda. A gente pode até fazer aqui, dividir o total pelo começo aqui e põe porcentagem, né? Então, assim, porcentagem absurda, né? Não tem nem o que falar. Claro que poderia ter perdido tudo aqui, poderia ter perdido tudo aqui. O vídeo não se trata disso, tá? Vamos sempre frisar, porque o que tem de haterzinho também não é brincadeira, tá? Mas é só para mostrar aqui que, por exemplo, esse aluno pode olhar para isso aqui, né? E falar assim, nossa, e se, né? Claro, se não joga, né? Mas, né, poderia ter feito algo bem interessante aqui, né? Muito legal isso. E aí eu percebi que começaram a me mandar mais isso aí, né? Então, aqui a gente teve uma outra. Só tenho a agradecer. Eu vi o vídeo dos 1000% em 4 operações, tentei fazer, analisei e consegui. Beleza, então esse episódio aqui é bem legal, né? Então, juntando tanto o episódio 13 como o episódio 20, né? Dá para entender o que ele fez aqui, que eu mostrei aqui no canal, né? E aí ele mandou o print dele, né? Então uma taxa de acerto dele aí, né? De 90%, né? Então aqui ele teve uma maré muito boa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um headzinho aqui, depois teve retorno. Então vamos fazer a mesma coisa, né? Ele estava entrando com 5, com 15, com 5, com 10, 10, 10, 10, 10, 10. Vamos considerar então que a entrada padrão dele fosse 10. E aí ele fez uma entrada, virou 17. Se ele tivesse pego todo esse dinheiro e colocado na próxima, né, é claro, né, é fácil ser engenheiro de obra pronta, né, olhar para depois que já teve essa fila maravilhosa de greens, etc, né, mas é só para a gente brincar mesmo, tá? Então aqui ele teria feito isso, depois mais uma vez, depois mais uma vez, depois mais uma vez, depois mais uma vez, mais uma, mais uma. Então ele fez 9 entradas, né? Então ele poderia ter feito aqui, né? Talvez ele saiba, talvez não, né? Que ele poderia ter feito mais de R$1.000 partindo de R$10, né? Graças ao quê? Graças aos juros compostos, né? No curso eu dou muita aula sobre juros compostos, como fazer ele trabalhar para a gente, etc, né? Claro que aqui ele poderia ter errado no meio do caminho, perdido tudo, blá blá blá. Enfim, no curso eu ensino algumas gestões bem legais para trabalhar com isso aqui, mas de maneira bem mais seguras, né? Ciclos, né? Quebrados, enfim, né? Bem diferente. Mas é legal olhar para isso aqui, olhar para o print, né? E a pessoa falar, nossa, se tivesse colocando tudo sempre na próxima, né? Poderia ter feito tudo isso aqui. Imagina, de 10 virar tudo isso aqui. Então a gente divide também, né? Seria um lucro aí. Opa, vamos para a porcentagem, senão não vai. Seria um lucro aí de 11.000%, né? Então eu acho bem legal fazer isso aqui, né? Vamos apagar agora, porque a coisa começou a ficar séria, né? O que aconteceu aqui? Aluno, não aluno, enfim, pessoal aprendendo, evoluindo, eu fico feliz demais, né? Pô, taxa de acerto de 90%, show de bola, né? Show de bola. Aí eu recebi esse direct aqui muito legal também, ao meu receio, esse aqui é de aluno, né?
é que das últimas 13 análises de entradas, todas bateram e o red está cada vez mais próximo. Porém, quando ele chegar, eu tenho certeza que minha cabeça vai estar no lugar e você tem parte desse crédito. Ou seja, a pessoa tem consciência que o red faz parte, tem gestão, sabe confiar na amostragem, não se ilude achando que vai gabaritar tudo, acertar tudo, enfim. Então, trabalhando leve assim, né, essa pessoa aqui, né, esse aluno, ele teve 13 greens, né? Eu não sei qual é o valor de entrada dele, tá? Mas supondo que ele partisse aí, por exemplo, com 10 reais, né? No caso dele aqui, que foi para 13 entradas, então aqui, ó, 10ª entrada, 11, 12, 13. Então seria praticamente ir de 10 reais, né, para quase 10 mil, né? Simplesmente trabalhando com juros compostos, né? Repetir sempre, né? Porque às vezes o haterzinho passa para frente, né? Mas e se ele perdesse tudo no meio do caminho? Pois é, aconteceria de perder sim, né? Mas não é o intuito do vídeo, tá? Então isso aqui é muito legal de ver, né? Então assim, eu já fiz isso aqui, eu já tive taxa de acerto maravilhosa também, mas a minha maior sequência de greens, né? Pena que eu não fiz isso aqui, né? E aí eu vou te falar daqui a pouco qual que foi, porque eu sei que se eu falasse isso no começo do canal, no começo do vídeo, ia começar, mentira, papagaiada, quer vender curso, blá, 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 né? Nossa Senhora. Mas é que eu estou mostrando então, né, coisas assim de alunos, de inscritos que nem são alunos, né? Então é legal ver o pessoal acertando aí 9, acertando 11, acertando 13, né? E aí eu tive um outro aluno aqui, né? Esse aluno aqui, show de bola, ele começou o curso no dia 15 de junho, né? 15 de junho. Eu tô gravando o vídeo em 7 de agosto. E aí ele conseguiu 17 entradas sem levar red, né? Não tô falando que essas pessoas fizeram isso aqui, eu tô falando somente e se tivesse feito isso aqui, né? Porque é muito legal, ainda que você tente fazer isso aqui colocando, por exemplo, R$1, né? Essa pessoa aqui teria feito quase R$1.000 partindo de R$1, né? E se perdesse tudo no meio do caminho? Dane-se, se ela perdesse aqui no 69, o que ela perdeu de fato foi esse R$1 aqui, né? Então são coisas que, quando o nível de análise está alto, né? Quando a taxa está show de bola, vale tentar. Óbvio que isso aqui não se trata de uma gestão padrão, né? Não preciso nem dizer isso. Mas não custa nada, paralelamente, você pegar a moedinha do carro e tentar. Até quanto? Até quando? Aí é o teu feeling que vai dizer, né? Tem que ter nervos de aço, né? Então, beleza. Então, esse aluno aqui, né? Ele acertou 17. Deixa eu ver se teve mais. Bom, aqui já está nos mais recentes. Então é muito show de bola, né? A gente vê resultado assim, vê inscrito, por exemplo, dobrando de um dia para o outro, né? Igual eu mostrei no episódio 17. É show de bola também, então assim, é muito bom ver isso aqui, muito legal. E realmente ver o pessoal evoluindo, né? Que é o intuito do canal, né? Agora pensa comigo, né? Vamos pegar aqui eu não sei o valor, né? Mas vamos supor que esse aluno aqui tivesse colocado, sei lá, R$5 para tentar algo, né? E ele acertou, né, 17. Né? Olha como é que o juros composto trabalha, né? É muito diferente de juros simples, então tem que estudar isso sim. Por isso que eu ensino muito isso no curso, sim, tá? Então 17 acertos aqui, ó. Partiria de R$5 para R$41.000, né? E se perdesse no meio do caminho? Ia perder os R$5. O resto foi, né, lucro que, né, não saiu do bolso, né? Então, nunca gestão padrão, nunca. Mas testar sempre com uma moedinha é bom para ver em que nível que você tá, né? Quantidade de acerto e tudo mais. Se fosse R$1 aqui, ó, teria feito 8.000. Pois é. Então é muito legal, às vezes, a gente ver isso, ver a nossa maré de greens, né? A nossa fase boa, que nem tem a bad run, né? Então a gente também tem a fase good run, vamos chamar assim, né? Então é muito legal fazer isso aqui, né? Então a minha maior maré
mas frisando, né, eu não estava fazendo um ciclo desse, eu não estava trabalhando com juros compostos, né? Foram de 33 acertos, né? Então, quando eu olho e lembro disso aqui, né, é isso aqui que eu poderia ter feito, né, partindo de R$1, né? Então, eu lembro dessa fase aqui. Quando eu penso nisso aqui, nossa, porque você fala, pô, se tivesse começado com R$10, nem cabe no Excel, né? Então é muito legal fazer esse tipo de conta, claro, né, de maneira pra gente brincar, pra ficar na base do e se, né, ou falar, nossa, era pra eu estar, né, milionário aqui se eu tivesse começado com R$50 aqui, né, imagina, né? Então eu acho muito legal brincar com isso aqui também, né? Claro, né? Nunca como gestão padrão, nunca, né? Mas é só para você que nunca pensou em estudar juros compostos nem nada do tipo, né? Considerar a importância disso, né? E por isso que eu trabalho muito com isso no curso também, né? E claro, né? A gente tem que sempre testar a nossa taxa de acertos, né? Ver como é que está a nossa amostragem e tudo mais. Então fazer pequenos ciclos, como eu mostro aqui no canal, né? Ciclos conscientes, com um valorzinho ali mais legal, né? Mas sem querer ficar milionário da noite pro dia, né? Mas esse tipo de coisa aqui não custa nada, pôr uma moedinha ali, ver até onde vai, né? Então você começar com R$1, conseguir acertar 9, você já faz aí R$118, né? Então, e se perder no meio aqui, beleza, você perdeu seu R$1, paciência, né? Paciência. Então isso aqui é muito legal mesmo, de brincar. Claro que vai ter haterzinho falando, esse cara é louco, não sei o que e tal. Mas aí não vai ter entendido o propósito do vídeo, que foi simplesmente mostrar que não é fácil, né, mas possível, né, tem muita coisa nesse sentido aqui, beleza? Então por isso que é importante estudar muito além de técnica, mas matemática financeira, mentalidade investidor, né, vários tipos de gestão de banca, vários tipos de ciclos, porque em um momento você pode estar querendo realizar saques periódicos, em outro momento você pode estar querendo simplesmente engordar a sua banca, então é preciso saber trabalhar com tudo isso. Espero que tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.